O mal deste século, deste momento, é a ansiedade. Se você perguntar para qualquer pessoa se ela é ansiosa, ela vai responder: sou. Você é ansioso? Acredito que sim. Eu posso dizer para você que eu também sou. Nós todos temos esse problema, essa ansiedade. Mas a Bíblia e a Palavra de Deus pode resolver esse problema. E nessa devocional de hoje nós vamos aprender na Palavra de Deus as promessas que Deus nos faz, né? Da sua graça, do seu amor, do seu cuidado. E Ele vai dar as respostas que nós estamos procurando para lançarmos sobre Deus e somente nele toda a nossa ansiedade. Te convido a vir fazer essa devocional comigo. Nós já vamos para a nossa devocional de hoje, mas antes, existe uma maneira de você nos ajudar, uma maneira em que você pode fazer esse canal chegar a mais pessoas. Isso só pode ser possível com a sua curtida, com o seu comentário e principalmente com a sua inscrição nesse canal. Nós sabemos que o mundo digital, ele depende de algumas coisas que a gente às vezes não consegue nem entender. Mas nós temos orado para que o canal possa destravar e chegar a mais pessoas. Para isso eu conto com o seu like, com o seu compartilhamento e muito mais com a sua inscrição, para que o canal possa crescer, para que ele possa chegar a pessoas que precisam ouvir uma devocional sobre ansiedade, por exemplo. Mas se você não clicar, se você não compartilhar, se você não se inscrever, as pessoas não vão ser alcançadas pela Palavra de Deus. Te agradeço o seu like, agradeço o seu comentário e a sua inscrição. Vamos para mais uma devocional. O nosso texto está lá em Lucas, capítulo 12, no versículo 22. É um assunto muito pontual, muito necessário. É um assunto que afeta todas as pessoas nesse tempo que nós vivemos, né? Um tempo cheio de problemas, de ansiedade, de dúvidas e preocupações. E Jesus disse assim aos seus discípulos, em Lucas 12, 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos, ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Jesus disse isso aos discípulos há quase 2000 anos atrás, né? E a gente pensa que a ansiedade, as preocupações, os problemas só acontecem hoje. Não, é um problema antigo, é um problema do ser humano. Infelizmente, nós guardamos os problemas e carregamos eles. E vamos amontoando os problemas e fazendo uma carga pesada que nós mesmos não conseguimos carregar. E nos esquecemos que temos um Jesus e temos a sua graça maravilhosa que pode transformar os nossos problemas e os nossos fardos em uma coisa muito leve. Você deve conhecer o hino Amazing Grace. Fala da maravilhosa graça de Deus. Esse hino foi escrito há muitos anos atrás, mais ou menos em 1700. E o homem que o escreveu era um homem cheio de pecados, cheio de problemas. Ele abandonou uma vida de pecado, uma vida ruim, e se entregou à graça de Deus. Quando ele escreveu esse hino, ele estava dizendo assim, olha, a graça de Deus é tão maravilhosa que ela me perdoou de todos os meus pecados e me ajuda a caminhar, a continuar a minha vida. Eu não vou ficar mais lembrando dos erros do passado, não vou ficar mais carregando os problemas. A graça de Deus é suficiente para que eu possa continuar caminhando e servindo Ele. Mas nós, muitas vezes, esquecemos disso. E pegamos os problemas do dia a dia, problemas do trabalho, problemas em casa, às vezes até problemas de outras pessoas, e vamos amontoando esses problemas. Podemos imaginar que a gente pega um laço, né? Uma fita, e essa fita é a ansiedade, essa fita é a preocupação, essa fita é o medo, e nós amarramos os nossos problemas nessa fita e criamos com isso uma carga muito pesada de carregar. E ficamos para lá e para cá, né? Todos os dias da nossa rotina, carregando esses problemas. Isso nos traz problemas físicos e problemas emocionais. Mas Jesus, ele já sabia disso, porque Jesus conhece o nosso coração, né? Como ele disse aos discípulos, ele diz para nós hoje: vinde a mim, lá em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, mas como é que Jesus sabia isso? Porque ele conhece a gente, ele sabe que nós vamos carregando e sobrecarregando os problemas. Mas o que nós precisamos fazer, como disse mesmo a palavra de Deus, é vir a Jesus, levar esse fardo de problemas, de dificuldades e de medos, desatar esses nós, ou seja, lançar fora a ansiedade, o medo, as dúvidas e entregar todos esses problemas aos pés de Jesus. Ele disse que o fardo dele é leve.
Ele vai cuidar dos nossos problemas, vai resolver. E mesmo que sejam problemas muito difíceis, Ele vai segurar a nossa mão para atravessarmos esse vale de problemas, talvez um problema de saúde, uma dificuldade no casamento. Jesus vai nos ajudar. Então nós precisamos esquecer, né, do fardo que precisamos carregar e entregar este fardo a Jesus. E acreditar que a graça que nos salvou é a mesma graça que vai nos ajudar a caminhar. A Bíblia muitas vezes fala sobre isso. Em 1 Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Nós podemos colocar, que nós devemos lançar, colocar o nosso nome aqui, olha, lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E Jesus realmente tem o cuidado de nós. Então, se você está carregando um fardo de problemas, é hoje o dia, né? De você desatar os nós da ansiedade, das dúvidas, pegar todos esses problemas e levar aos pés de Jesus em oração, pedindo a Ele que ajude você, que te fortaleça, que dê sabedoria. Entregue a Ele. Se você não tem Jesus ainda como seu Salvador e está ouvindo essa devocional, saiba que você pode entregar todos os seus pecados aos pés de Jesus, que a graça salvadora vai transformar a sua vida. Você e eu vamos poder caminhar leves, tranquilos, sabendo que o nosso futuro, a nossa eternidade está nas mãos de Deus. Ele sabe o dia da manhã, eu não sei. Então, por isso, eu não preciso ficar carregando tanto peso. Eu posso entregar todo esse peso, todas as dificuldades aos pés de Jesus. Qual seria a minha oração e a sua oração nesse momento? Senhor, me ajuda a entender a Tua palavra. Me ajuda a entender que a Tua graça é maior do que qualquer problema que eu possa ter. E me ajuda a entender que eu posso e devo, todos os dias, né? Ou no meio do dia, ou no final do dia, entregar os meus problemas para Deus. Deixar que Ele cuide. Não precisa pegar de volta e tentar resolver. Não. Entrega, descansa e confia. Ele vai resolver os problemas. E tem um hino, é muito bonito, que eu cantava, eu acredito que você já cantou na igreja também, que diz assim, tudo entregarei, resoluto, mais submisso, tudo deixarei. Mas quando a gente canta esse hino, a gente fica imaginando uma decisão muito importante. Um missionário, né, que vai deixar tudo aqui, né, na sua vida, os seus bens materiais, e ir para um campo distante. Mas às vezes a gente entrega uma coisa grande para Deus, mas esquece de entregar as pequenininhas. Então, tudo entregarei é tudo. Desde os pequenos problemas da rotina diária até aquele problema muito grande que você até não tem coragem de contar para as outras pessoas, não quer nem dividir com ninguém. É um problema muito grande que você está carregando. Então, tudo eu entregarei, entregue tudo, desde o pequeno até o maior. Tudo você entrega aos pés de Jesus e certamente você vai carregar nisso, vai caminhar, né? E não vai mais carregar tantos problemas e tantas dificuldades. Você vai ter uma saúde, não só física, como emocional e espiritual, muito melhor. Que Deus te abençoe a entregar e Deus nos ajude a não carregarmos mais um fardo pesado sem nenhuma necessidade. Depois dessa devocional, né, que nós já fizemos juntos, eu gostaria de te indicar mais 2 devocionais que estão aqui no canal. Uma delas fala sobre o sal que conserva. É uma devocional bem interessante, que fala sobre a importância, né, no nosso testemunho, da nossa vida cristã. E outra devocional, que também está aqui no canal, chama Joias Preciosas. Nessa devocional, que até tem um pouco a ver com essa que nós terminamos agora, diz da importância que nós temos para Deus e como Deus nos ama e cuida de nós. Né? Nós falamos sobre ansiedade, sobre entregar a Deus, e nessa devocional você vai aprender mais alguma coisa sobre o quanto você é precioso para Deus. Te encontro lá também.